Estamos aqui para mais um episódio do DoxaCast, hoje com um autor muito especial, que é o Felipe Bizael, que está aqui, né, ao meu lado. O autor acabou de lançar esse livro maravilhoso, O Seu Sonho com um Dia e Hora para Acontecer. Hoje vai ter um papo aqui sobre o tema desse livro, que é sobre o sonho e a realização dos sonhos, né? E antes de mais nada, eu gostaria de pedir você que se apresentasse um pouco, né, de forma mais aprofundada, né, do que só o livro fala, mas contasse um pouquinho de quem é você, né, da sua trajetória, do seu currículo, para o pessoal conhecer um pouco mais e a gente seguir aqui com esse tema. Obrigado, Lucas, meu amigo, grande profissional, empresário aí da área da literatura, né? Você está arrebentando, meu amigo. Parabéns aí junto com a Obrigado. Doxa, todo o time aí. A gente vê o crescimento, o desenvolvimento, né? Ser apaixonado pelo conhecimento não podia ser diferente, né? Exatamente. E quando a gente fala de ser apaixonado pelo conhecimento, eu entendo que o conhecimento é o que transforma a nossa vida. Eu nasci numa família pobre, lá no sul do Brasil, em São Leopoldo, uma casinha humilde eu me criei. E ali, como filho mais velho, de 3 irmãos, eu acompanhava muito meu pai, ele era o cabeleireiro do bairro, minha mãe trabalhava com vendas, se formou no magistério, e a gente tinha ali uma vida muito simples, uma vida de escassez de sonhos, posso dizer assim, porque limitado por aquilo que está no contexto. Mas eu guardava algumas coisas muito fortes dentro de mim e principalmente me movia muito quando eu via na televisão aqueles países, aquelas imagens maravilhosas de Roma, Nova York, depois ia para os livros de história. Isso ia impactando as histórias bíblicas e eu queria entender o que era aquilo, se era possível, se era real, porque não era algo tangível para a minha realidade. E muito costumeiramente, Lucas, eu me distraía com os aviões nos céus. E aquilo foi um ponto ativador para mim, a gente vai conversar disso um pouco mais para frente, mas naquele momento, naquele dia, com 9 anos de idade, eu acho que foi um dia que definiu muito quem é Felipe Bizael. Porque eu estava com meus brinquedos de menino, lá naquele montinho de areia que meu pai comprava de vez em quando alguns tijolos, um pouquinho de areia, quando sobrava um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho de cimento. E aí ele, nas horas vagas, construía mais uma parede para fazer um puxadinho na nossa casa, né? E naqueles momentos, então, tinha aquele montinho de areia, ficava ali me distraindo e fazia aquelas curvas com o meu carrinho, fazendo que eu estava andando nas montanhas, os túneis e imaginando as paisagens que eu gostaria de conhecer na minha imaginação. Mas nesse dia especificamente, com 9 anos, eu lembro que o céu estava completamente azul, sem nenhuma nuvem. E eu me distraía muito fácil com os aviões, né? Mas nesse dia eu fiquei totalmente magnetizado. Surgiu um avião prateado à luz do sol, lá no horizonte. Eu não sei quanto tempo esse avião demorou para cruzar sobre a minha cabeça, mas eu lembro disso como se fosse hoje. Eu fazia perguntas do tipo, olhando fixamente para aquele avião: será que tem gente lá? E se tem, para onde que elas estão indo? E ali surgiu um sonho muito forte no meu coração. Eu queria viajar pelo mundo. Eu queria conhecer os lugares, queria conhecer aquele horizonte, né, as fronteiras. Poderiam ser distantes que fossem, mas naquele momento era algo possível para mim. Um sonho que nasceu no meu coração, né? E eu chamo isso de ponto ativador do sonho. Então isso definiu muito porque me deu força, me deu motivo para eu começar a trabalhar com 11 anos de idade, desenvolver a minha trajetória, depois aproveitar todas as oportunidades que a vida me trouxe na trajetória profissional. Trabalhei na indústria durante muitos anos, depois na indústria naval, sempre formando equipes, área comercial, expandindo negócios. Sou pai de 3 filhas, a Sofia, a Rafaela e a Lívia. Beijão para as minhas pitocas aí. Casado com a Carol Melo. E
agora, nesse momento, acabo de escrever o meu primeiro livro, que é O Seu Sonho com Dia e Hora para Acontecer, que é o motivo da nossa conversa, né? Então ele fala, é um livro de empreendedorismo, é importante deixar isso bem claro. Ele é um livro que trabalha foco, disciplina e planejamento. Então eu trago muito do que eu aprendi e apliquei ao longo de mais de 20 anos num conteúdo organizado para ajudar qualquer pessoa, equipe ou empresa a alcançar os seus grandes objetivos. Porque o sonho por si só, ele não passa de uma ilusão. A gente chama um objetivo de um sonho, uma meta, enfim, qualquer coisa. As pessoas pensam, eu quero conquistar muito determinada coisa, chama isso de sonho. Mas o sonho por si só não passa de uma ilusão, mas quando a gente transforma o sonho numa meta, passa a ser um sonho com dia e hora para acontecer. E é daí que a gente desenvolve uma série de temáticas aí que eu entendo que são extremamente essenciais. Muito bom, excelente. E você hoje, assim, como empresário, né, uma carreira bem-sucedida, né, no livro você fala muito sobre a importância de um sonho ardente, né? E é um ponto muito interessante porque a palavra sonho para muitos hoje ficou algo meio até banalizado, né? Até porque muita gente tem dificuldade ou nunca realizou seu sonho. E aí isso foi tornando uma descrença, né, nas pessoas. E no livro você fala muito sobre a importância de se ter um sonho ardente. Eu queria ouvir um pouco mais de você, até para que a audiência conheça um pouco mais, né, o que define um sonho verdadeiramente assim, possível de realizar e transformador. O que define isso para você, esse sonho ardente? Bom, vamos começar um pouquinho antes de definir o sonho. Muito costumeiramente, a gente escuta histórias de pessoas que saíram lá do interior de uma cidadezinha, lá do improvável, vieram para a cidade, desprovidos muitas vezes de escolaridade, de recursos financeiros, desprovidos de aparência até mesmo, e vencem. Constroem impérios, fazem a coisa acontecer, né? Qual é o diferencial? Então isso mostra que determinante não é o talento, determinante não é o nível de escolaridade, nem é o dinheiro. Determinante é o quanto alguém quer realmente realizar algo. É o que queima no coração, é o que arde, é aquilo que brilha no olhar, é aquilo que sai pelos poros. Eu chamo isso de algo capaz de mudar o ar ao seu redor, que é o seu sonho ardente. O sonho ardente é algo que te traz entusiasmo. O sonho é aquilo que te dá satisfação de pensar a realização. O sonho é aquilo que faz você querer dar um passo a mais para chegar lá. É aquilo que faz toda a jornada ter sentido. O sonho é o que move qualquer empreendedor, qualquer pessoa que quer realizar algo na sua vida. Não é possível chegar em lugares elevados sem ter um sonho ardente. O sonho ardente, Lucas, para deixar bem claro, é algo tão forte que queima no peito ao ponto de chamuscar a roupa. É aquilo que quando você toca nas pessoas dá choque. Você é capaz de mover em torno de um propósito. Então, esse objetivo elevado, este sonho ardente, é o que eu trabalho dentro desse livro. Por quê? 95% das pessoas estão cabisbaixas, frustradas, mal pagas, andando sem direção, como folhas secas ao vento, porque elas não sabem o que realmente querem. É isso que move comigo. A gente fala com jovens, mas pessoas de qualquer idade, parece que as pessoas estão sem objetivo na vida, estão perdidos. E esse é o primeiro ponto de ajuste. Quando você vai tratar uma série de situações nas pessoas, eu converso com profissionais que trabalham saúde mental, com profissionais de diversas áreas, amigos, e que também têm dificuldades com seus filhos, com pessoas queridas, próximas, que exatamente é essa falta de um objetivo, falta de uma meta, falta do porquê lutar. Esse é o ponto principal. Então eu trago aqui a causa e efeito de você ter um sonho ardente. E o principal, depois que a gente traz esse nível de consciência,
Por que ter um sonho ardente? É o momento em que eu trago um exercício de como qualquer pessoa pode, através de um exercício prático, extrair o sonho ardente de dentro do seu coração e da sua mente. Isso vai colocar você em movimento. Muito bom. Perdão. Uma coisa que a gente repara muito nas pessoas é essa falta de crença. Eu lembrei de um exemplo até de um rapaz que eu conheci aqui em São Paulo, que ele ilustra muito isso que você falou, né? Veio do interior, do Nordeste, pessoa que chegou aqui, assim, falou, com a muda de roupa somente, não tinha lugar para ficar, ele falou, eu preciso de um trabalho e começar minha vida e construir um império aqui. E aí é um cara que não tinha, ele só tinha um alvo, eu preciso comer. E aí ele começou a vender para comer, e ele começou a ganhar dinheiro com aquilo, mas ele não tinha crença que ele não ia conseguir gente do lado dele, não conhecia ninguém aqui. Né? Então eu reparo que, você falou, muitas pessoas não sabem o que querem, de fato isso é muito comum, e eu acho que é muito importante até a gente aprofundar um pouco mais em como que de fato eu descubro que o meu sonho, né? Mas eu acho que você fala no livro sobre barreiras e tudo mais. Eu acho que a gente podia falar um pouco para as pessoas, né? O porquê tantas pessoas não sabem o que querem. Por que disso? Né? Por que essa dificuldade de descobrir o que quer, de realmente ter algo, né? De as pessoas serem tão rasas, acho que é a palavra certa, né? Tão rasas na vida. Eu reparo muito isso. E eu sou um cara muito provocador até na empresa. Quando eu vejo que tem a pessoa é muito rasa, eu sempre provoco, mas por que você não quer mais? Por que não ter mais? Né? Isso vai instigando as pessoas, é muito interessante. E eu queria ouvir de você, como especialista, né, o porquê de tanta gente rasa. Né? É crença, é porque os pais são assim, é porque o ambiente que elas estão inseridas provoca isso. Né? Eu queria levar as pessoas que estão assistindo a essa reflexão para que elas possam reparar o que está fazendo com que essas pessoas não vão adiante, não vão à frente, não evoluam, não queiram algo mais, não queiram realizar mais. Então eu queria ouvir um pouco isso de você. Eu enfrento alguns questionamentos muito pertinentes em relação a essa tua pergunta. Dentro das empresas, Lucas, porque eu faço consultoria para empresas, muitas vezes alguns amigos meus que me conhecem, já sabem meu perfil, me chamam para resolver situações e questões de time. E eu tenho um olhar muito focado no ser humano. Eu gosto de entender de gente, eu estudo muito sobre pessoas, eu gosto, para mim, as pessoas, elas, com suas virtudes e defeitos, elas são necessárias, são úteis e a gente precisa saber potencializar. Uhum. Então, quando eu percebo essa questão, as pessoas perguntam até com uma certa indignação, poxa, mas por que as pessoas são assim? É simples, é falta de consciência. Não é culpa do acaso, é simplesmente falta de consciência. Não é à toa que Davi ensinava para Salomão, dizendo assim, meu filho, está lá em Provérbios 4, Salomão ele diz assim, meu pai, quando eu era pequeno, ele diz assim, filho tenro de meu pai, né, muito pequeno, meu pai me ensinava e me dizia, filho meu, ama a sabedoria, adquire conhecimento, usa tudo que você tiver para adquirir sabedoria, porque essa é a coisa principal. Ali Davi estava semeando a sabedoria no coração de Salomão. Salomão ele foi criado, então, aprendendo que a sabedoria, o conhecimento era algo que ia transformar a vida dele. Davi ele preparou aquele jovem para ser o sucessor dele. Que a gente conhece a história bíblica. Salomão, com 12 anos, após a morte do seu pai Davi, ele foi alçado ao trono de Israel. E quando conta a história bíblica, Deus perguntou para Salomão o que ele queria. Uhum. Ele poderia pedir qualquer coisa. Sabedoria era a última da fila, talvez, para muitos. Pergunta para um jovem, um menino de 12 anos hoje. Talvez ele vai pedir um PlayStation, videogame, sei lá o que ele vai pedir. Um tênis da hora. Algumas pessoas, talvez um pouco mais ambiciosas, vão pedir dinheiro,
poder, Salomão pediu sabedoria. Para quem olha a história desse ponto sem contextualizar, não entende o porquê, mas tem um porquê, foi semeado. O conhecimento é que transforma. E quando ele pede a sabedoria, Deus disse, escolheu a coisa principal. E como você pediu sabedoria, você será o homem mais sábio, mais poderoso e mais rico. Muito bom. Porque tudo acompanha. Agora, como que a gente pode transformar a vida das pessoas? É através do conhecimento, é trazendo a consciência. Qual que é o grande agente de transformador disso? Primeiro, eu preciso descobrir que me falta algo. O que me falta? Um objetivo principal, mas como que esse objetivo ele age em mim? Ele age quando ele está conectado com algo que liga ao meu propósito. O propósito de todos, Lucas, é servir. O propósito de todo ser humano é servir. E como que nós servimos? Nós servimos a humanidade. Tem gente, eu sou evangélico, né? A gente olha, veja as pessoas dizendo assim, eu quero servir a Deus. Tudo bem, mas desculpa, né? Deus não precisa nem de mim nem de você. De verdade, não. A gente não faz falta. Mas, quando a gente está disposto a servir o próximo, aí nós somos úteis. Muito bom. E até você usou o exemplo de Salomão, que ele pede sabedoria e logo depois tem essa chave, que é o que você está falando. Ele pede sabedoria para conduzir o seu povo. Isso. Né? Para servir. Para servir. E conectando e finalizando esse ponto, nós servimos a humanidade com os nossos dons e talentos. E quando a gente descobre isso, algo acende. Quais são os meus dons e talentos? O que eu tenho natural, o que eu posso desenvolver, o que eu posso lapidar. E quando eu encontro essa forma, é um dos agentes de transformação tão poderosos que eu vejo na vida das pessoas, nos times, nas equipes, nas empresas, que é quando a gente consegue pegar aquela pessoa, aquele profissional, aquele ser humano e conectar ela com um objetivo maior. Todas as pessoas, conecta nisso, todas as pessoas elas querem fazer parte de algo maior que elas. Todos nós temos essa necessidade. É a necessidade do ser humano. É o que faz ele ir em busca de algo no sobrenatural, na divindade, seguir pessoas, seguir ideias. É a necessidade de fazer parte de algo maior. E o que pode ser tão grande para alguém, além de poder utilizar os seus dons e talentos para a realização de um grande objetivo? Isso é muito forte. Então, quando tudo isso se conecta dentro da pessoa, dentro do indivíduo, ela é capaz de realizar qualquer coisa. Eu quero fazer aqui um exercício contigo, Lucas. Você, muito facilmente, eventualmente, você pode lembrar de um ou dois feitos que você realizou. Você é um cara espetacular, tem, né, um nível de consciência mais elevado, mas isso acontece com todo mundo. De vez em quando você está no banho, ou sozinho, ou conversando com alguém, e vem uma lembrança de algo que você fez, e você pensa, caramba, como que eu fiz aquilo? Vem uma lembrança. Pode ser algo simples para as demais pessoas, mas para você foi algo muito importante. Sim. Porque naquele momento moveu você em função de um objetivo, de uma meta. Você dedicou energia para aquilo, você superou todas as dificuldades para realizar aquilo. Então você lembra com satisfação e é gostoso. Sim. É muito bom quando você lembra de algo que você realizou, é algo admirável para você mesmo. Às vezes a gente não compartilha, não fala para os outros, mas a gente lembra e é gostoso. Agora eu quero trazer uma reflexão em cima disso. Vamos lá. Tem dois efeitos colaterais aqui. Dois efeitos colaterais. Primeiro ponto. É bom, é gostoso lembrar e é necessário. Porém, a nossa mente ela foi treinada de que a realização, esses momentos que a gente lembra de vez em quando, elas são obra do acaso,
ocasionais, eu não tenho controle sobre isso. Aconteceu uma vez, aconteceu outra, aconteceu eventualmente na minha vida, não sei quando vai acontecer novamente, eu não tenho controle sobre isso. Ou seja, a realização é ocasional, totalmente fora do meu controle. De vez em quando acontece algo, eu vou lá e arrebento. Beleza. Então esse é o primeiro. A gente não pensa nisso, mas é um efeito colateral dessa situação. Sim. Então, primeiro é que eu não tenho controle e é algo ocasional. Segunda situação, quando a gente lembra assim, poxa, mas como que eu fiz aquilo? Talvez a gente pense que se fosse hoje, será que eu conseguiria? Então a gente se vê numa posição de uma força menor do que naquele momento. Por quê? Porque não aprendeu a utilizar a chama da realização de forma intencional. Sim. E se você pudesse trazer aquela energia daquele momento que você fala, os mesmos problemas que existem hoje existiam naquele momento. Tudo estava ali para interferir. Por que você superou? Porque você tinha um objetivo principal. Sim. Você supera tudo aquilo que pode ser um obstáculo e você vai lá e faz. E se você pudesse trazer essa energia, essa força, agora, ativar a qualquer momento, de forma intencional, será que a sua vida seria melhor? Como é que você lidaria com os problemas do hoje, do amanhã, quando alguém se atravessar na sua frente, quando um problema aparecer? Será que não seria melhor de lidar? O seu nível de satisfação pela jornada talvez seria melhor? Porque as pessoas vivem esperando o final do dia, o final de semana, o final do mês, o final do ano, e os anos passam sem ter um objetivo. Então o ponto principal é esse: a gente, juntos, vamos construir essa jornada e não é possível viver mais sem esse sonho ardente. Porque isso é o que move você, é o que dá todo o significado para aquilo que nós construímos. E os sonhos são renováveis. Você aprenderá uma metodologia de 7 passos para você realizar qualquer objetivo na sua vida. Por isso, convido você, mergulhe de cabeça, porque o que a gente está falando é coisa séria demais. Tá 95% das pessoas estão precisando desse sacode, dessa vida, dessa chama no seu coração. Muito bom. Agora, um ponto interessante, e aí eu acho que é legal trazer isso aqui em relação à questão do livro, porque por mais que a gente fale de um sonho ardente, um sonho grande, eu vejo assim, tem pessoas que você fala de um propósito, um sonho grande, que você ativa a pessoa de... Eu, por exemplo, tenho isso muito claro, né? Isso é algo que me deixa apaixonar a trabalhar, a fazer, a construir algo grande. Mas eu fico pensando o seguinte, né? Até pela equipe, você é um cara que consultor de negócios também, né? E você falou das dificuldades das equipes, das pessoas nas empresas, que eu vejo assim, quando você traz às vezes um sonho grande para ela, às vezes você nem incentiva muito, parece que é algo muito distante para ela, que tem que primeiro fazer com que ela crie crença de capacidade para que ela de fato consiga realizar isso. Eu queria trazer para um aspecto assim, para um primeiro passo, né, da pessoa. Às vezes o primeiro passo, o sonho é comprar um carro, sei lá. O sonho por exemplo, tinha uma colaboradora que o sonho era tirar a habilitação. Né? Como que você vê assim, para a pessoa dar um primeiro passo, assim, para ela começar a criar essa crença de capacidade? Como que você ajuda uma pessoa para dar esse primeiro avanço, né? Em vez de ela pensar já no sonho grande, ardente, para ela começar a sonhar, o que você diria para ela, né? Qual é o teu conselho para essa pessoa? O principal papel de um líder, o principal objetivo de um líder, e ele também é o desafio maior, é fazer com que as pessoas acreditem mais nelas mesmas. Uhum. Esse é o principal. Quem lidera um time, quem lidera uma equipe, ele lida muito com essa questão que as pessoas não se sentem tão capazes assim. No geral, né? Isso. E o líder, ele é aquele que ele olha o potencial e ele aumenta esse potencial. Uhum. Ele trabalha para projetar o que há de melhor em cada um. Então, esse trabalho de liderança ele é indispensável, através da influência, uma influência positiva
em cima daquilo que é a verdade. Então você identifica os talentos daquela pessoa, a vocação que aquela pessoa tem, e você pode começar a direcionar ela. Uma das coisas mais importantes para qualquer indivíduo, Lucas, é a apreciação. As pessoas querem se sentir importantes, úteis. E quando isso é aplicado da maneira correta, você começa a descobrir como ativar qualquer pessoa para evoluir, para aumentar. Mas para chegar nesse ponto que eu quero te passar, então você descobre qual é a primeira escadinha. Isso, porque muito bom. o sonho ardente não necessariamente é o mesmo para mim, para você e para outro. Para aquela pessoa talvez seja algo, e não tem sonho grande nem sonho pequeno, o sonho ele precisa ser real. Se ele é real, ele pode ser realizado. Então existem 4 pilares para a gente poder encontrar esse sonho e transformar ele numa meta, né? Mas assim, onde a gente vai chegar? Você vai identificar que às vezes o primeiro grande sonho de alguém é quitar suas dívidas, é poder dar uma condição melhor para sua família, comprar aquele imóvel, talvez equipar melhor a sua casa, comprar o seu carro, fazer a viagem dos sonhos. Para muitos é uma mudança de carreira, para alguns é mudar de cidade, de país. Então, o sonho ele não é o mesmo para todo mundo. Agora, o mais importante é que a gente encontre aquilo, e eu faço alguns exercícios, e é interessante o quanto isso move no coração das pessoas, que às vezes começa até mesmo a vir as lágrimas, né? Porque quando a gente conecta, a gente descobre, e aquela pessoa ela deixa tão guardadinho no coração, e a gente mostra o caminho, ela pensa, caramba, é possível realizar, e agora só depende dela mesma. E quando a gente encontra algo que realmente moveu, é porque a pessoa está disposta a fazer aquele passo a passo. Então, quando a gente fala aqui, não é simplesmente, vou sonhar e pronto. Não. Você tem que transformar esse sonho agora numa meta. Como é que você transforma um sonho numa meta? Esse sonho, ele tem que ser desafiador. O sonho, ele passa por um processo ser real, claro, definido e desafiador. São 4 passos. Ô Bisa, entrando agora mais na parte prática do livro, eu queria que você deixasse um pouco claro para as pessoas, né? Como você acabou de colocar aqui, às vezes o sonho não tem o pequeno ou grande, cada um tem o seu sonho. Às vezes é dar uma condição melhor para a família, como você mesmo colocou. Às vezes é um sonho gigantesco também, de construir algo, de ser por que não um bilionário, né? Esse dia eu ouvi numa entrevista um bilionário falando, você sabe por que muitas pessoas não são bilionários? Aí o cara falou, não sei, porque poucos querem ser. Às vezes teu sonho é ser, e por que não? Né? Tem pessoas que conseguiram isso. Então não tem o maior ou menor, tem o teu sonho, tem aquilo que você deseja realizar. E aí entrando de fato na parte prática do livro, você traz o método Realize, né, que é muito interessante como você aplica. Eu queria que você trouxesse de forma um pouco mais profunda para a gente, assim, para as pessoas conseguir tangibilizar mais isso na vida delas, né? Como botar em prática e realizar de fato o sonho que ela tem. Certo. Vamos lá. Quando a gente fala de um método, a gente fala de um passo a passo. Por quê? Tudo aquilo que você tem um caminho, uma metodologia, é mais fácil de aplicar. Simples por isso. Quando você tem um procedimento ou uma definição de etapas, né? Então isso traz facilidade. E de uma forma bem simples, bem sucinta. Primeiro ponto, a gente traz a consciência, o porquê ter um sonho. E aí a pessoa pergunta, como que eu faço então para ter um sonho? E o sonho pode ser do tamanho que for, não importa. O que eu estou falando é que tem que ter algo para que essa vida ela tenha um significado tão especial. Quando a gente vai nas ruas mais movimentadas da cidade, e eu faço isso de vez em quando, tá? Eu sou meio maluco, tenho umas manias de fazer. E isso é legal, porque é uma pesquisa, né, que eu faço. E eu pergunto assim, para uma pessoa no meio da rua, lá na Paulista, ele diz assim, diz uma coisa, qual que é o teu sonho? A pessoa para e não sabe o que responder. E eu insisto, o que você quer da sua vida? Ela não está preparada para essa pergunta.
E aí, se eu insistir um pouco mais, a pessoa percebe que começa a entrar num nível de desconforto, porque não sabe o que responder e começa a falar generalidades, do tipo, eu quero ser feliz, eu quero ser rico, ou eu quero cuidar da minha família. São coisas boas, mas ao mesmo tempo são generalidades. Uhum. Enquanto que o sonho ele precisa ser algo muito claro e definido. Tá? E para ajudar nisso, então eu desenvolvi um exercício em que a pessoa ela busca algumas etapas, tá? Eu vou guiando essa pessoa em algumas etapas, onde ela vai extrair o seu sonho ardente. É importante que você aceite passar por esse processo, porque é um processo que depende muito da sua disposição de aplicar, porque eu vou guiar você para você descobrir o seu sonho ardente. Uma vez que você descobriu ele, o que você faz? Agora você precisa categorizar esse sonho, para a gente saber se ele é algo que vai levar você a um nível de realização. Primeiro, tem que ser algo real. Está no campo do realizável? Muito bem. É algo possível? Porque eu vejo algumas pessoas dizer assim, eu quero, esse ano a minha empresa vai faturar 10 milhões de reais. Como? Aí a gente vai ver o histórico de faturamento, são 10 mil reais. Sair de 10 mil para 10 milhões é possível? É provável? Não. Porque não existe aí uma sequência que permita aí uma linha de probabilidades, né? Então a gente... A não ser que você tenha um mentor. Ótimo, lógico. Mas a gente precisa trabalhar, porque quando a pessoa vê algo, ela bota uma mira tão alto, vai passando o tempo e ela percebe que não vai alcançar, desmotiva, frustra. Então a gente precisa trabalhar algo que seja dentro do realizável. Sim. Certo? Então, primeiro ponto. Tem que ser algo real. Eu digo mentor que o próprio livro mesmo. Com certeza. Algo real. Tem que ser claro, tem que ter clareza daquilo que você quer. Realmente isso que eu quero, ser definido. Eu trago todos os pontos para você dar as notas para o seu objetivo. Será que o quanto ele é de 0 a 10, ele é real, claro, definido? O que é definido? Riqueza de detalhes. O máximo de detalhamento daquilo que você quer, seja uma casa, seja uma viagem, seja o carro dos sonhos, seja o que for, tem que ter riqueza de detalhes. E o último, tem que ser algo desafiador. Por quê? Nós somos movidos por desafios desde o início da humanidade. Se você remontar lá ao início, como é que é? As feras, sair à caça, são os ambientes mais severos. Sim. Então, extremos. Então, isso foi moldando a humanidade. Hoje, quando a gente fala de desafio, muitas pessoas elas querem fugir do desafio. Mas e se, ao invés desse desafio que você imagina, porque alguém te impôs, ou porque a vida te impôs, ou porque o acaso te impôs, seja um desafio de algo que você realmente quer. Aí fica gostoso, fica bom, porque você se sente motivado a realizar. Então esse desafio, esse item desafiador, ele faz você fazer algo a mais. É quando você está disposto a colocar mais energia, mais emoção, colocar mais ação naquilo que você vai fazer. Muito bem, definiu isso, está bem organizado. Notas altas para esses 4 pilares, agora você pode transformar numa meta. Muito bem. Então, os 7 passos começam disso. Primeiro, descubra o seu sonho ardente. Segundo, você precisa construir dentro da sua mente. Porque tudo o que existe, Lucas, tudo, absolutamente tudo, foi construído no mínimo 2 vezes. Primeiro, dentro da mente de alguém pensa, e depois, na prática, quando executa. O prédio que nós estamos, ele não simplesmente alguém começou a levantar colunas e tijolos e ele do nada apareceu. Não, alguém imaginou esse prédio nesse lugar, pensou, colocou no papel, fez o planejamento, buscou os recursos necessários e aí sim levantou esse edifício. Nós estamos aqui, né, 17º andar, né? Isso. Ótimo. Essa cadeira, esses móveis, esses equipamentos, tudo isso nasceu primeiro na mente de alguém e depois foi feito no mundo real. Todas as coisas absolutamente são assim. E os nossos sonhos, nossos objetivos também precisam ser assim. Nós construímos primeiramente na nossa mente, nós idealizamos. Isso se torna tão real na nossa mente que passa depois a ser aplicado na realização.
Para isso é o planejamento. Terceiro passo, nós precisamos visualizar isso diariamente. É a visão, é aquilo que dá força, porque quando as coisas nem sempre dão certo no dia a dia, você volta para aquela visualização e você entende o porquê você está lutando, porquê você está indo além. Quarto passo, aí você vai transformar o seu sonho numa meta. E faz isso que eu acabei de fazer aqui agora, falar aqui agora. Então a gente vai transformar numa meta, tem o passo a passo. Agora, botou numa meta, o que é a meta? Você vai dar uma data para isso acontecer. Vai descobrir quais são os recursos necessários. Fazer o planejamento. Esse planejamento ele é muito importante. Esse planejamento que é o quinto passo. O planejamento ele vai fazer o seguinte, você vai estabelecer essa meta macro, e eu vou guiar, né, o leitor por toda a trajetória. A meta macro é o ponto principal, dia e hora, porque acredite, se o seu sonho é viajar para Paris, naquele dia e hora, aquele avião vai partir. O seu nome estará na lista de passageiros. Não é qualquer dia e qualquer hora. Terá um dia e uma hora. Terá um hotel, uma reserva para você. Quando você tirar aquele carro lá da concessionária, vai ser um dia e uma hora que vai estar naquela assinatura daquele contrato, do seu imóvel. O seu filho nascerá num dia e hora. O seu casamento, os seus sonhos, tudo que envolve uma realização, a formatura daquele curso que você está fazendo, o início do seu novo empreendimento terá dia e hora, não é qualquer dia e qualquer hora. Senão se torna algo sem prioridade, né? Fica Isso. só como algo genérico e tal. E essa data específica, esse momento, eu chamo de meta macro. E essa meta macro, para você chegar lá, você precisa estabelecer submetas, e essas submetas você estabelece as tarefas diárias, e cada vez que você cumpre as tarefas diárias, você está mais próximo de atingir as metas intermediárias. Isso vai dando satisfação, cada vez que você atinge as metas intermediárias, está mais próximo de atingir essa meta global. A gente faz todo esse planejamento customizado para o seu objetivo, para o seu sonho, dentro do livro aqui, tá? O sexto passo é executar com excelência e disciplina. A excelência, ela cria um efeito muito necessário, indispensável, e ele é o ponto aqui que faz a diferença e separa, né, os medíocres daqueles que chegarão em lugares mais elevados. Tem uma frase de James Hunter que sempre me impacta, eu quero contribuir aqui nessa conversa, né, que ele diz o seguinte, que a excelência afasta os medíocres, assim como a mediocridade afasta os excelentes. É uma seleção natural. Quando você entra no caminho da excelência, você atrai a excelência e cresce. Provérbios diz que aquele que é verdadeiramente diligente, ou seja, excelente, será colocado ao serviço dos reis, ou seja, será colocado nos palácios, nos lugares mais elevados. É uma escolha fazer bem feito, dedicar o máximo de si, colocar todo o seu potencial. Eu vejo pessoas muito capazes, pessoas inteligentes, pessoas talentosas e que aceitam se entregar à mediocridade. Ou seja, aceitam viver abaixo da média do seu potencial. E isso é um desperdício muito grande, enquanto que a satisfação é fazer o seu melhor todos os dias. Então a excelência está num ponto importante, e a disciplina está junto, porque a disciplina é aquela ponte entre as metas e as realizações. Sem disciplina, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, é todo dia fazer um pouco. Tem uma frase de Jim Rohn, que eu lembro agora, que ele diz o seguinte, que nós vamos escolher na vida uma entre duas dores, ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. Enquanto a dor da disciplina pesa gramas, a dor do arrependimento pesa toneladas. A dor da disciplina é um pouquinho todos os dias, só que procrastina, deixa para lá, não faz, adia. A dor do arrependimento é quando o tempo passou. E aí bate aquela frustração. Então, a decisão é que cada um vai tomar no seu momento de vida. Cada um está no seu momento de vida. Você está num momento de vida importante. Eu, você. E a decisão é excelência e disciplina. Isso muda tudo. Isso vence a guerra. Isso vence o jogo. E aí eu vou partir para o último passo, que é viva o seu sonho
desde a concepção até a jornada. Porque algumas pessoas pensam assim, quando eu chegar lá, aí eu vou ser o cara, eu vou estar feliz, aí vai ser top. Não! Quando você visualiza isso todos os dias, você já vive esse sonho agora. E eu posso criar aqui um cenário em que eu quero que você, nesse momento, Lucas, e você que me assiste aqui agora, com todo carinho e todo respeito, eu quero contribuir algo aqui. Quando eu tinha 9 anos, e eu olhei aquele avião, eu chamo isso de ponto ativador do sonho, e cada um precisa ter esse momento, esse ponto ativador. Em algum momento da sua vida isso vai acontecer. Naquele momento, eu me imaginei dentro daquele avião. E eu não sabia os desafios que eu ia enfrentar. Mas eu queria viajar, eu queria conhecer o mundo. Aquilo que se apresentava nos livros da escola, na televisão, aquilo que eu ouvia falar, será que é verdade? Será que é possível? Será que é real? Será que tem gente lá? E para onde estão indo? Mas eu me imaginei, eu desejei participar disso. E quando eu tive a oportunidade, fiz a minha primeira viagem e depois milhares de viagens. São 30 países até agora. E eu começo, e toda vez que eu conheço um novo lugar, uma nova cidade, um novo país, é um pouco mais da realização do meu, mas esse é o meu sonho, cada um tem o seu. Agora, o importante é que você já se imagine lá. É isso que gera a satisfação. Quando você já vive o seu sonho desde a concepção até a realização, esse é o caminho, essa é a jornada. É isso que faz a coisa valer a pena. Porque quando você chega lá, já chegou, agora você precisa de algo a mais. Nós vivemos do futuro sempre, é normal, somos assim. O presente tem que estar aqui, a gratidão de estar gravando esse podcast, de estar compartilhando, a gente está aqui, eu acho que contribuindo com muitas pessoas. Eu sei que isso vai alcançar milhares de pessoas, não só a íntegra, mas os cortes também, para que entenda, a jornada vale a pena quando você sabe para onde você está trilhando, onde você vai chegar. Então, esses 7 passos eu destrincho, desenvolvo através de uma metodologia bem facilitada, um guia bem gostoso para você usufruir não somente de uma boa leitura, mas de algo transformador na sua vida. Muito bom. Então, se até hoje você não está conseguindo realizar os sonhos, está faltando método, né? Está faltando alguém que pegue na sua mão, que te instrua. E esse livro nasceu para isso, né? E, inclusive, eu queria até pontuar aí que a gente já tem recebido feedbacks, né, de pessoas que compraram o livro. Se você puder comentar aí algum feedback aí que você recebeu recentemente que mais te marcou. Eu ao longo dos anos, eu aplico essa metodologia. Agora virou um livro, né? Uhum. Mas eu vou citar alguns exemplos, né? Porque aquilo que é grande para mim pode não ser grande para você, mas na vida daquela pessoa que está precisando de algo, necessitando de algo, pode ser tão grande. Algo simples para você pode ser tão grande quanto o seu maior sonho. Mas eu lembro de um dia, eu estava fazendo um treinamento de vendas e aplicando exatamente essa metodologia. E ao final, uma senhorinha chegou para mim, ela já acompanhava meus treinamentos, e aquela senhorinha chegou para mim e disse assim: meu filho, eu quero dizer para você que eu paguei todas as minhas dívidas. Uma senhorinha. Eu olhei para aquela senhora, eu não sabia que ela tinha dívidas. Eu não sabia o quanto isso atormentava ela. Aquilo me emocionou tanto, Lucas, porque eu pedi licença, fui para um canto, fui no banheiro, fui ali secar minhas lágrimas, assim, porque eu pensei, caramba, eu não sabia que aquela pessoa tinha esse problema. Uhum. E às vezes o grande sonho é afastar os pesadelos primeiro. Claro, imagino. Eu lembro de uma outra situação em que uma mulher, mãe de família, chegou e disse assim para mim: eu consegui fazer a minha cozinha planejada. Era o sonho, era o objetivo dela, talvez pode ser o seu. Ter aquele móvel planejado, aquele quarto planejado para você. Um ambiente exclusivo que você tanto sonhou, é o sonho de muita gente.
Também, carro é algo que é um sonho para muita gente, comprar o seu carro, né? Então eu lembro de uma vez, um rapaz chegou para mim, me chamou na frente, num evento, e disse assim para mim: ó, Felipe, comprei o meu primeiro carro, deu certo, enfim. Mais recentemente, um profissional estava enfrentando várias dificuldades na sua carreira, na sua jornada. Eu vi ele, fiz uma visita numa empresa e eu vi ele fazendo anotações. Estava lendo um livro, quando eu vi a capa, era esse livro aqui. E aí, beleza, estava anotando e eu vi que ele estava colocando, ele tinha um sonho, ele botou uma meta. E recentemente eu vi que ele atingiu uma meta acima daquele objetivo, que proporcionou para ele uma realização muito grande. Uau. Então, assim, no dia a dia a gente percebe a transformação na vida das pessoas. Empresas que faturam 3, 4 vezes mais em um curto espaço de tempo, pessoas que atingem uma viagem ou uma meta específica. Então, isso tudo ajuda, corrobora para que a gente continue exatamente levando essa mensagem. Isso eu venho fazendo ao longo da minha vida através dos treinamentos, através das minhas mentorias, através das minhas consultorias. E fazia falta ter algo escrito porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o meu livro pode chegar onde eu não chego. Muito bom. O meu livro pode estar na mão dessa pessoa Excelente. que está do outro lado dessa câmera e fala onde que a gente encontra esse livro. Bom, eu tenho um site, que é o www.filipebizael.com.br, que acredito que está aparecendo aqui na tela, né? Então, nesse site, você tem acesso aos meus materiais, alguns cursos gravados que eu tenho, que eu disponibilizo, inteligência emocional, também sobre metas. Você vai encontrar como poder contar comigo na sua empresa, no seu empreendimento, a gente bater aquele papo, conversar, quem sabe uma mentoria pessoal com você. E também o seu sonho com dia e hora para acontecer. Esse livro precisa chegar nas suas mãos e, mais do que isso, nas mãos daquela pessoa que você está pensando agora. Ela também precisa. É um belíssimo presente, né? Muito bom, maravilha. Então a gente está caminhando aqui para o fim, né? Esse é mais um episódio aqui do DoxaCast. Eu queria só pedir aqui para o Bizael dar uma mensagem final e a gente vai, né, encerrar esse podcast. E tem as redes sociais aqui do Felipe Bizael, da Doxa, para você poder conhecer um pouco mais da gente, conhecer um pouco mais aí do perfil, né, do Bizael, dos conteúdos que ele compartilha ali nas redes sociais. E para a gente encerrar aqui, eu deixo aqui para você uma mensagem da minha parte. Você quer realizar seu sonho, chegou a hora de você ter um método para isso. E para a gente encerrar com chave de ouro, deixo aqui a última palavra aqui do Felipe Bizael, né, para o teu coração, para a gente encerrar esse podcast. Então eu venho aqui numa das últimas páginas do livro. Tudo nasce do sonho, do desejo de realizar. Todos os dias, nós temos a oportunidade de construir o nosso eu do amanhã. Sonhe, acredite, realize.